a tradição e o tempo de atuação são extremamente relevantes, porque o cliente vai depositar a vida dele e o patrimônio vai confiar na mão de um advogado, na mão de uma pessoa. Chegamos ao 7º gatilho mental. E nós percebemos ao longo desses 6 gatilhos anteriores e a introdução que o gatilho mental ele é extremamente importante para que a gente feche contratos de advocacia, não só feche, mas prospecte o cliente também. Então, quais foram os 6 gatilhos mentais que nós vimos anteriormente? O gatilho da autoridade. Nós compreendemos como é importante ter autoridade, como isso influencia a decisão de fechamento do cliente. E é possível um advogado iniciante, é possível um advogado desenvolver autoridade? Sim, nós passamos estratégias para que o advogado ele possa desenvolver autoridade, porque ela é importante no fechamento de contrato. Nós vimos também o gatilho do medo, que é um gatilho que eu gosto de usar, eu falei principalmente em áreas que tem penalidades, como a criminal, que o cliente ele pode ser punido com as consequências ruins que pode acontecer no caso dele. E o gatilho do medo, ele é essencial para acelerar o fechamento de contrato. Nós também vimos o gatilho da escassez e aprendemos com ele a apresentar de forma exclusiva, limitada muitas vezes, o nosso serviço para também acelerar. Nós vimos o gatilho da urgência, que juntamente com o do medo, com o da escassez, nós podemos dar uma acelerada ainda maior para que o cliente ele não fique postergando, adiando o fechamento de contrato. Nós vimos o gatilho da reciprocidade, que a gente aprendeu ali, que muitas vezes a gente precisa dar, distribuir, entregar algo para o prospecto, para que ele gere confiança e gere aquele desejo nele de retribuir aquele favor. Nós também vimos o gatilho da curiosidade e como ele é importante, principalmente para a área do marketing e para gerar o esquenta-lead, o remarketing, para que aquelas campanhas, aqueles clientes que estão frios, eles possam ser reaquecidos por meio da curiosidade. E hoje, nesse exato momento, chegamos ao 7º gatilho mental. E a pergunta que eu quero fazer para você: qual a tua origem? De onde você vem? Sempre isso é perguntado para nós, se a gente vai ser contratado por uma empresa, a empresa pergunta qual a experiência, qual o curso, de onde você vem e várias perguntas. Da mesma forma, se a gente vai comprar um produto ou contratar um serviço, a gente quer saber de qual empresa vem, qual é a marca que tem aquilo ali. Eu mesmo, quando eu vou comprar de forma online, e aí a gente sabe que de forma online tem muita gente que tem muita gente enrolando ali, tem muito estelionatário na internet. E aí quando eu vou comprar de forma online, muitas vezes a gente compra de olho fechado em algumas empresas, por exemplo, Amazon, Ponto Frio e outras lojas conhecidas, Magazine Luiza. Mas se a gente não conhece a loja, a gente vai ter que pesquisar um pouquinho. Aí vai no Reclame Aqui, vai em outros lugares para saber que loja é essa. A mesma coisa é um produto. Um produto, quando é de uma empresa já reconhecida, Coca-Cola, a gente vai lá e coloca na boca e toma, porque já sabe que ali tem Anvisa, tem um monte de gente que fiscaliza. Mas quando não tem, a gente precisa verificar. E aí a pergunta é: qual é a tua origem? Está curtindo o vídeo? Inscreva-se no canal e aproveite os próximos conteúdos. Deixe seu like e comente. Sua participação ela é essencial. Agora vamos voltar para o vídeo. E isso tem a ver, e isso impacta na contratação de cliente? Com certeza, se isso impacta em tudo, isso também impacta na decisão do cliente em contratar ou não
um escritório de advocacia. E de qual gatilho que eu estou querendo falar com vocês hoje? Do gatilho da procedência. E o que é o gatilho da procedência? É uma técnica de influência que ele vai levar em consideração a sua origem, a sua história, a sua tradição. Por quê? Porque o ser humano, o consumidor, ele tem a tendência natural a confiar, a colocar, a depositar ali sua confiança em algo que ele conhece a origem, que ele sabe de onde vem. Até o próprio Jesus, a gente viu que quando um certo discípulo, Filipe, foi apresentar a Natanael, ele falou, vem conhecer o Messias, o Nazareno, e aí ele perguntou, Natanael falou, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você vê como a origem impacta. Então, como escritório de advocacia, esse meio é extremamente valorizado a origem, de onde você vem. Porque a gente tem que entender muitas vezes de onde vem, o que nós somos e para onde nós vamos. E o consumidor, o cliente, ele também quer entender, porque isso é importante. Quando a gente trata de uma área como a advocacia, a tradição e o tempo de atuação são extremamente relevantes, porque o cliente vai depositar a vida dele e o patrimônio vai confiar na mão de um advogado, na mão de uma pessoa. E ele não vai fazer isso, colocar nas mãos de qualquer um. Ele vai precisar saber da procedência. Então, diferentemente da curiosidade do gatilho anterior, que nós falamos, esse gatilho é um gatilho de abertura, a gente consegue trazer o cliente, esquentar um prospecto que diga ali, mas esse gatilho da procedência é um gatilho de fechamento. Ele vai impactar diretamente na confiança. A boa procedência está ligado à credibilidade e a menor risco. Se eu conheço a empresa, se eu conheço a pessoa, o risco cai. É aquilo que eu disse. Se eu vou comprar na Amazon, eu nem pesquiso, eu vou lá e compro. Meu risco já é menor, uma empresa consolidada, a gente já conhece a procedência. Mas se eu for comprar em outra empresa, eu não conheço, eu vou ter que pesquisar. E aí, como escritório de advocacia, tem que entender que muitas vezes você está trabalhando na internet, o prospecto ele não conhece você ali. E você vai ter que demonstrar como advogado, como consultor, a procedência do escritório, a sua procedência. E eu vou apresentar algumas razões, algumas formas, na realidade, de como você pode apresentar a procedência do seu serviço jurídico. Primeiro, a rica história do escritório. Então, você tem que apresentar a história para a procedência, de onde o escritório nasceu, como ele nasceu, como vocês estão hoje, e também até para onde vai, a rica história do escritório. A questão de títulos, de menções, de conquistas do escritório também, ou pessoal. Este vídeo é um trecho do curso Gatilho Mental, a máquina oculta de fechamento de contrato. E nesse curso eu vou te ajudar como você pode utilizar de 15 gatilhos mentais para você aumentar a sua prospecção de clientes por meio do marketing jurídico, bem como aumentar a sua taxa de fechamento de contratos por meio de estratégias comerciais. Realmente, esse curso ele está incrível, porque além de tudo isso, eu vou dar um módulo extra de como você vai usar eticamente os gatilhos mentais sem violar nenhum dos princípios da advocacia. Além disso, um módulo adicional, como você vai poder utilizar da inteligência artificial com o gatilho mental para você alavancar ainda a sua operação. Então, chegou o momento de você mudar a sua carreira na advocacia. E clique nesse link abaixo que eu vou disponibilizar para você aprender como essa nova abordagem você vai poder aumentar a sua captação e fechamento de contratos na sua advocacia e obter o sucesso que você merece. Ok? Te aguardo no curso.